Nas últimas semanas, o rol taxativo da ANS tem sido um dos assuntos polêmicos que tem dividido opiniões entre usuários de planos de saúde, mas afinal, quais mudanças são essas, o que significam na prática e quais são os direitos do paciente? Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Tatiana Viola de Queiroz, especialista em Direito Médico e também da Saúde em Direito do Consumidor, que concede essa entrevista exclusiva ao Headline News, à TV Jovem Pan News. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Doutora, a pergunta que eu faço para a senhora é que depois do anúncio, de que algumas exigências foram retiradas ali do hall da ANS, inclusive os planos de saúde, eu vou direto ao ponto para a senhora. A gente paga o plano de saúde, o consumidor paga um plano de saúde para usufruir desse plano, para ter condições de ter uma saúde de qualidade. A gente sabe que nem todo brasileiro tem condição de pagar um plano de saúde. Mas, no entendimento da senhora, a gente paga o plano de saúde justamente para ter esse benefício, só que o plano de saúde dificulta. E agora, com essa nova determinação do STJ, como que fica algumas pessoas que dependem de tratamentos específicos? O caso de autismo, ou também daquelas pessoas que têm tratamentos imunossuprimidos. Como que fica isso a partir de agora? Excelente a sua pergunta, até porque hoje, dia 18, é o Dia do Orgulho Autista, então a gente precisa, inclusive, falar sobre essa questão. Essa decisão do STJ foi realmente lamentável, né? Mas é importante nós também trazermos até uma segurança e um conforto para as pessoas, porque, apesar desta decisão do STJ, há como resolver. Tá? É importante entender que o rol foi considerado taxativo pelo STJ, mas ele foi considerado taxativo mitigado, ou seja, ele trouxe exceções. E são nessas exceções que a população vai poder brigar. Mas por que eu disse que essa decisão do STJ foi lamentável? Porque vai tornar ainda mais difícil o que já era difícil para a maioria das pessoas. Por quê? Porque os planos, eles já negavam os tratamentos que não estavam no rol. E agora essa negativa vai ser ainda mais intensa. E as pessoas precisarão, ou seja, não terão outra alternativa que não seja a judicialização. E quando falamos em saúde, saúde não espera. E muitas dessas pessoas realmente podem ter aí um agravamento do seu estado de saúde, aguardando uma decisão judicial. Doutora, a gente percebe também, eu vou em cima dessa pergunta mais uma vez, e a senhora está explicando muito bem para a audiência aqui do Headline News. A gente sabe que quando a gente paga um plano de saúde, a gente tem que ter o benefício do que a gente está pagando. Só que o plano de saúde força muitas vezes o paciente a judicializar algum exame, algum tratamento que deveria já ser pago, deveria ter esse tratamento dado ao paciente. Por que os planos de saúde continuam praticando essa imoralidade, podemos dizer assim, porque o paciente paga caro, o plano de saúde não é barato, é muito caro, e eu vou mais além. As pessoas que dependem necessariamente do plano de saúde, como imunossuprimidos, tem gente que faz tratamento de lúpus. Por exemplo, o caso dos autistas, tem muitos tratamentos que podem perder a validade a partir de agora com essa decisão do STJ. Como que a senhora avalia tudo isso? Essa foi uma decisão extremamente baseada única e exclusivamente na saúde financeira dos planos de saúde, como se isso fosse necessário, né? A decisão do STJ, o que eles alegaram? Que uma vez determinado que o rol era taxativo, os planos teriam condições de avaliar e de fazer essa análise financeira do contrato e não ter prejuízo e garantir o acesso aos seus consumidores. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque os planos de saúde estão a cada ano lucrando muito mais. Então, essas negativas dos planos, elas são, como você disse, imorais até, porque não há que se falar em prejuízo, muito pelo contrário. Como eu já disse, os planos vêm lucrando cada vez mais e os consumidores, os beneficiários de planos de saúde, pagam mensalidades absurdas, altíssimas, muitas vezes ilegais até, quando falamos de planos coletivos, né? Esses reajustes, eles não estão dentro da legalidade.
Então, é isso que os planos querem. Eles querem que as pessoas paguem cada vez mais caro, né, essas mensalidades, e ainda o que não está no rol, essas pessoas terão que ou pagar de forma particular ou então procurar o SUS, que já está completamente sobrecarregado. Então, essa decisão do STJ, que foi baseada única e exclusivamente na saúde financeira dos planos de saúde, só vai prejudicar a todos, tanto quem tem plano de saúde quanto os usuários do SUS. Doutora, a pergunta agora é do nosso comentarista Jorge Serrão. Serrão. Doutora Tatiana, quais são as principais ilegalidades praticadas por esses planos de saúde e por que a Agência Nacional de Saúde não cuida de impedi-las de acontecer? As principais ilegalidades são negativa de autorização, né, seja de procedimentos, de tratamentos, até porque, como bem destacada pela ministra Nancy Andrighi no seu voto, o rol exemplificativo ele está baseado na legislação, então a negativa disso, ela é ilegal. Por quê? Porque estamos falando de Código de Defesa do Consumidor, estamos falando de Constituição Federal, estamos falando da própria Lei 9656, e quando falamos de pessoas com deficiência, temos todas as legislações aí voltadas para as pessoas com deficiência. Então, a negativa de tratamento, a negativa de procedimentos, ela é sim ilegal, apesar da decisão do STJ. Porque, como disse, a decisão do STJ ela não foi pautada na lei, ela foi pautada em outros interesses. Tá? Então, infelizmente, estamos falando aí de uma agência reguladora que, como muitas das outras, foi cooptada, ou seja, a maioria dos seus funcionários vem do setor, são pessoas de planos de saúde, então o olhar não vai ser a favor do beneficiário, esse olhar vai ser a favor do plano de saúde. Né? Então, é por isso que a sociedade como um todo e os órgãos de defesa do consumidor e toda a sociedade precisa lutar para que isso seja revertido, porque qualquer negativa, uma vez que o tratamento, que o medicamento tem autorização da Anvisa, que o procedimento tem autorização do Conselho Federal de Medicina, a negativa por si é ilegal. Doutora, a gente já vê também uma grande mobilização, tanto por parte da sociedade, como também de alguns deputados em Brasília, de quererem reverter essa decisão do STJ. A senhora acredita que uma grande mobilização da sociedade nesse momento, que já está pagando imposto demais, já está pagando muita conta cara e ainda vem mais essa bordoada em cima deles com relação ao plano de saúde, que a gente sabe que não é barato? A senhora acredita que uma grande mobilização da sociedade, claro também, até desse bloco de deputados em Brasília, isso pode surtir um efeito necessário para reverter, para dar o direito ao beneficiário? Sim, com certeza. Essa mobilização ela foi fundamental, né? Nós estávamos aí a todo tempo nas redes sociais, até com a hashtag Rol Taxativo Mata, porque realmente pode matar. E até uma questão técnica, apesar dessa decisão do STJ ela não ser vinculante, ou seja, ela não é obrigatória para todos os demais juízes dos estados, seja de primeira ou de segunda instância, nós que somos especialistas e atuamos todos os dias na prática, sabemos que pode sim prejudicar inúmeras pessoas, tá? Então, por isso que essa mobilização popular, nacional, ela é fundamental. E foi graças a essa mobilização que, apesar de não termos conseguido reverter no STJ, continuaremos lutando. Então, essa parte do Congresso, dos deputados e senadores que se mobilizaram, que já apresentaram inúmeros projetos de lei, com certeza veio da força da mobilização nacional. Então, nós não pararemos, continuaremos forçando, continuaremos lutando para que isso sim seja revertido e precisamos contar com o apoio de todos. Jorge Serrão, sua pergunta? Bom, então, ficou bem claro, pelo que a senhora expôs, doutora Tatiana, que nosso modelo de agência reguladora no Brasil tem que ser mudado e questionado. Tem também uma pressão política já mais objetiva sobre os parlamentares para tratar disso?
Infelizmente essa não é uma parte que está sendo muito bem, digamos assim, forçada, né? Não há aí um interesse em relação a isso, né? Precisamos sim mudar, precisamos rever algumas coisas, isso é fundamental e necessário, porque infelizmente, quando as coisas não são feitas como devem ser, nós perdemos muito tempo. Né? E como eu já disse, quando falamos de vida, não podemos perder tempo, a saúde não espera. Né? Se dermos só o exemplo aí dos pacientes oncológicos, das pessoas com doenças raras, elas podem morrer se não olharmos atentamente para isso. Então, é imoral, como vocês disseram, que essas negativas aconteçam. E se a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão determinado por lei a regulamentar e fiscalizar aí os planos de saúde, não fizer o seu papel, a quem nós recorreremos? Continuaremos tendo que recorrer ao judiciário, continuaremos tendo que recorrer ao Congresso Nacional, sendo que hoje, com o modelo que temos, a agência já poderia fazer isso, mas não o faz. Tá certo. Conversamos com a doutora Tatiana Viola, que deu mais explicações sobre essa polêmica do STJ de tirar alguns exames, medicações, tratamentos do hall junto da ANS, tirando o benefício do próprio beneficiário, no caso você que paga o plano de saúde. Doutora, muito obrigado pelas explicações aqui no Headline News. Eu que agradeço a oportunidade. E ainda falando de saúde, segundo os pesquisadores,